Olá você! Todo tempo está com você mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, eu não é Carloso? Sejam bem-vindos. Esse que vos fala aqui à minha frente é o Carlos Henrique. Aqui é o Renato Zóia. Ah, show de bola. E ali atrás, o nosso querido Edson Carneiro. Sou eu. Aí. E nós fazemos questão de te lembrar que Deus é bom todo tempo. Amém. Esse é o canal que vem pra você todos os sábados às 7 horas falar da palavra do Senhor e falar das coisas dele que nutrem o nosso espírito e a nossa vida, a nossa jornada, os nossos dias, o que é muito importante, porque todos os dias a gente precisa de alguma motivação, a gente precisa realimentar desse vivo pão. Hoje a gente vai tratar de um tema que aflige todos nós. Vocês, a gente e até os discípulos naquela época. E quando estavam com Cristo, eles também sentiam essas coisas como a gente sente agora. E a gente vai falar de um tema tão legal, mas tão legal e importante, que eu desejo muito que você fique até o final. Porque no final é onde tudo se desenrola, tudo se desabrocha. E isso faz com que a gente entenda o início das coisas. Tem coisa que você só entende no final. Por exemplo, o plano de Deus, embora ele saiba o final desde o início, muitas coisas só agora a gente pôde entender, porque algumas delas já finalizaram. Se não, imagina na época do começo ali de alguns, muitas coisas eles ainda não entendiam. Mas quase todas as coisas se cumpriram. Então, muitas coisas a gente hoje compreende. E ainda tem um pouquinho ainda para acontecer. Tem muita coisa que só depois do fim. Que a gente ainda não sabe. Mas até onde a gente sabe é muito bom. Então, hoje o tema vai ser: há um tempo, há uma estação certa para todas as coisas. Há uma estação certa para tudo acontecer. É ou não é, Carlos? Isso aí. Para começar, então, eu vou pedir que pega a tua Bíblia aí e vamos ler um trecho de Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículo 1 mesmo. Desde o princípio, eu vou ler aqui para vocês. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Um tempo apropriado significa uma estação certa. Não é à toa que Cristo, nos momentos que ele esteve aqui com a gente eu quero dizer, com aqueles que estavam vivos naquela época, ele comparou a gente a árvores, né, cara? Porque a árvore, ela tem exatamente o ciclo ali, bonitinho, né? Ela espera até que a estação daquele tipo de fruta apareça. E é uma coisa que a árvore naturalmente segue o curso, entendendo que, assim como a gente está no inverno agora, logo mais virá a primavera e logo na sequência o verão. E Deus, quando ele faz os luzeiros lá atrás, né? Lá no início em Gênesis, que ele faz a lua, o sol, coloca lá as estrelas e tudo que há, e ele fala que sejam estes para marcar o tempo. Deus tem um intuito com o tempo, né? Sempre. E aí ele coloca as coisas exatamente para serem marcadas. Só que a questão que pega é: se Deus está fora do tempo, se o tempo não interfere em Deus, por que ele colocar um tempo para todas as coisas?
porque tudo deve se cumprir conforme o plano que ele já construiu. Então, já existe um cronograma, um plano em curso, e a Lua e o Sol e os astros contribuem para o planeta Terra seguir o curso dentro de um tempo certinho, cronometrado por Deus. E, cara, a nossa vida tá dentro disso aí. Então a gente não tem como fugir de um tempo. Isso é tão importante, né? Porque quando a gente consegue entender que não é o tempo apropriado por mim, mas é apropriado por Deus, a perspectiva muda. Muda muito. Não é? Totalmente, né, Carlos? Porque, cara, a começar que Deus é esse Deus aí maravilhoso e que ele é o portador de toda soberania, conhecimento, força e sabedoria, amor, graça, tudo. Entendimento. Então, nada melhor do que você... Quando existe uma paz em nós, quando a gente primeiro reconhece que a gente não consegue interferir nesse lugar, né? Amém. Que não bom é? que é assim, né? Então, cara, eu acho que pra mim, por exemplo, no primeiro momento que eu mudei ali a chave pra olhar pra Deus, foi quando eu entendi mesmo que, nossa, você entende o quanto você é impotente diante de mover o tempo, de mover as suas necessidades no momento que você quer. Mas é engraçado. Tava ouvindo uma... Desculpa. Pode falar. Tava ouvindo uma música hoje e a música falava assim: eu me lembro de quando eu estava caído e você me encontrou. Quando a gente tá perdido e tal, e a gente não sabe o que fazer muito da vida, e aí você ainda tá meio sem o Senhor, sem seguir Ele, você tá nesse lugar caído. E aí ele te encontra e ele te levanta. E é aí, tão bom ser achado, né? É muito bom ser achado por ele. Ser encontrado. É. E aí ele cura teu coração. E aí você... tem aquele renascimento, cara. Só que na música, olha que interessante. A música ele falava assim: olha eu aqui de novo. No lugar parecido com aquele. Parece a gente, cara. Porque nós não somos super poderosos, né, man? Tipo assim, é um dia, uma estação, ela pode ser um de verão. O sol, tudo brilhando, tudo colorido. Mas às vezes existe a estação do inverno. E o Senhor falou que existiria a estação do inverno para nós também. A diferença é como que a gente passa a estação. Isso. Mas ela vai chegar para um de nós. Se a gente não está vivendo agora, em algum momento a gente vai passar por uma estação. E essa palavra aqui, que vocês continuem ela em casa, que vale muito a pena, né? Boa. Ela coloca muito bem isso. Sim. Há o tempo para cada coisa. Para cada coisa, é. E na música ele falava: me cura de novo, me levanta de novo, me dá esse renovo de novo. Uhum. A gente precisa estar o tempo todo que ele se renove. E não é nenhuma novidade que a gente precise de novo disso, sabe? Uhum. Muitas vezes a gente... É até bom que aconteça, porque você lembra de novo de quem realmente é a sua força. Porque, embora a gente viva assim, com essa fé, sentir no corpo, sentir na pele, é muito mais vivo do que só saber. Ah, com certeza. Quando você realmente começa a viver uma estação de inverno, isso aí faz mais sentido para você perceber que realmente a sua força não vem de ti. E quando você sabe que vai vir o inverno, porque ele chega, você também já se prepara para passar por esse inverno, né? É verdade. Então você já começa a colher determinadas coisas, já vai se enriquecendo da palavra, de coisas que você vai precisar
nesse período. De roupas quentes, né, Carlos? Isso aí. Roupas quentes. Sim, de um caldinho quente, um alimento quente, né, cara? Mas realmente... A lenha, o fogo. Sejam essas as coisas que vão te edificar. Né? Aquecer no inverno, né? Isso aí. E se você tá passando por um inverno, assim como nós passamos, às vezes você passa um período do dia de inverno. Às vezes não é uma estação longa. Às vezes é uma noite de inverno, né? A gente tá tratando inverno aqui como figurado, né? Como... É isso que eu ia falar. Desse jeito que a gente tá tratando... É aquele momento difícil. Um momento difícil, porque tem um momento de recolhimento, né, Renato? Tem um momento que a gente silencia. Precisa recolher, precisa recuperar as energias. Ficou, né, numa situação que não é tão boa. Mas se você tiver à sua mão, né, as coisas que precisam para que você passe bem esse inverno, ele vai passar. Vai. Né? E você vai poder administrar e passar por ele de uma maneira mais confortável. Isso aí. Embora lá fora o vento esteja forte e dentro da sua casa também esteja frio, você vai ter um aquecedorzinho, um cobertor. Algo para aquecer. Algo para aquecer. E a gente tratando do que Deus está falando... Por isso que tem na palavra, dai graças a todo tempo, né? Porque quando a gente dá graça, a gente lembra dele. O nosso querido Paulo, né? E lembra de quem é dono do tempo, de quem é dono das estações. Sim. E as estações, elas têm toda a sua graça, né, cara? Mesmo que seja um inverno, como a gente está falando aqui, né? Mas a primavera e o verão, que são estações que eu gosto muito, a primavera porque é como um reciclar da natureza, né, cara? É bonito a gente ver isso, né, cara? Os pássaros colocam os ovos. Tem muitos pássaros, cara, que fazem ninhos para poder chocar ali na primavera, velho. E é um negócio que é muito simbólico, né? Muito significativo. A vida, né? A gente enxerga início, mais, né, da vida na primavera. E que tem a ver com as folhas caírem e nascerem também, né? Que é tudo que tá brotando de novo. Porque o inverno passou. Então, realmente, o tempo também tem tua beleza. As estações também têm as suas belezas, né? E apreciar isso com os olhos de Deus é que faz a diferença. Porque dentro do que você está falando aí, Carlos, que é o que Paulo falou, né? Dai graças em todas as coisas. Porque todas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam o nosso Senhor, que amam a Deus. Então, como está escrito ali em Eclesiastes, que ele fala o tempo apropriado para cada propósito. Quer dizer que aquele tempo serve. Aquele tempo ele tem uma utilidade. Sim. E essa utilidade cabe a nós investigar o que é. E, Carlos, é isso, mano, que a gente está falando. Tem coisa que realmente você tem que abrir mão da tua razão. Não tô dizendo que a gente tem que ser inconsequente, nada disso. Não. Mas chega numa hora, eu acho, Carlos, eu não sei, porque só uma conjectura aqui, mas chega numa hora que todos nós, eu acho, cara, falo por mim, por exemplo, que você racionalmente, você não vai mais descobrir, cara, você não vai mais saber, você não sabe mais se Deus está tratando com você X ou Y, se Ele quer que você vá para a direita ou para a esquerda. Mas uma coisa a gente precisa fazer, que é confiar nele e seguir sem desviar o olhar para outras fontes. Ele tem que ser a fonte única. Crer, né? E crer. E dentro das questões, Deus estará com a gente nelas. A gente precisa ter a certeza de que Deus está com a mão dada com a gente. Isso.
E que se o caminho não for bom, ele vai transformar aquilo em bom. Que mesmo, como dizem, quando te jogarem um limão, esse limão tem vitamina C, né? É vitamina C. É mesmo esse limão vai te ser bom, embora ele seja amarguinho lá, ó. Na hora que você vai comer um limão lá, sei lá, você bebe aquele suco, ele é difícil de descer. Mas tem fontes ali de... E tudo usado no lugar certo, né? Um tempero, botar num franguinho, um limão. Exatamente, né? Cara. Num peixe. Isso num torresmo mineiro, ó. Vai começar a ver receita agora. Pois é, cara. Eu acho que é isso, sabe? A estação e as coisas que são trazidas até nós, elas têm um propósito. Sim. Então, pra desenhar melhor isso, pra gente entender assim um percurso com Deus, como é e como essas coisas são realmente elas estão distantes do nosso poder e da nossa limitação mesmo. A gente não consegue, cara. Acho que todos os dias a gente tem que redescobrir que você tem limitações e, como uma criança, tentar ser feliz ao lado do seu pai sem saber de todas as coisas que ele precisa fazer para manter a casa em dia. E a gente vai aprendendo no caminhar, né? Vai aprendendo no caminhar com ele mesmo. E nada como a gente falar do nosso querido Cristo. Amém. Que foi dado por nós, pelo Pai, para todos nós, para que a gente viva e tenha vida plena, em abundância e em plenitude. Amém. Esse cara aí, ele nos ensinou sobre o tempo. E a gente vai narrar um episódio agora para vocês. Pegue a sua Bíblia aí, que vai ser um episódio longo hoje. Mas ele mesmo vai falar por nós. A gente vai falar pouco hoje, se não compartilhar com você essa história. Apertem os cintos e vamos fazer essa viagem no tempo de Cristo. Voltem 2000 anos atrás, um pouco mais, e imagine você naquela terra, com os discípulos, andando por aqueles lugares, Cristo já quase completando a jornada dele, amava muitos ali, todos, né? Mas existiam 3 irmãos que ele amava muito. E essa história acontece com esses 3 irmãos. E nós vamos ler agora para você. E nessa história tem muita coisa sobre o tempo, sobre a estação, como Deus age dentro de uma estação, como ele rege isso, como a gente às vezes fica perdido sem saber, como muitas vezes Deus deixa que algo aconteça sem te falar o porquê, os motivos, e aí você vai saber só no final muitas vezes, você não vai entender durante o processo, mas tá na mão dele, você vai ver o resultado final. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Tu coloca sua Bíblia aí em João 11, versículo 1. Tá com você a palavra, meu querido. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Não, maravilha, mano. Pode dar uma paradinha, vamos estacionar aqui, tomar um café, comer um pãozinho de queijo. Cara, vamos lá. Tá ok. O cara que um dos irmãos que
Jesus amava, que era Lázaro, estava mal, a ponto de deixar a vida ali, e recebe um recado, porque nessa época aí não tinha mensagem, né? O WhatsApp, não tinha nada disso. Você tinha que... Se a pessoa estivesse do outro lado da cidade ou muito distante, você tinha que mandar alguém avisar essa pessoa. Tipo um correio elegante, né? Que a gente tem nas festas juninas e tudo, a gente que tá aí no meio do ano. Cara, os correios elegantes, eles são legais, que são pequenos recadinhos que você manda pra uma pessoa. Mas nessa época era só desse modo. Então, eles mandaram alguém ir lá falar com Cristo e simplesmente Cristo fala. Quando soube da notícia, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, cara, sabe quando você ora a respeito de alguma coisa que você precisa? Quando Deus fica sabendo do que você... Fica sabendo assim, né? Entre aspas, porque ele já sabe tudo antes mesmo que a palavra saia da sua boca. Mas quando você sabe que ele sabe, porque você falou aquilo, pode ser que ele não age ainda. Pode ser que ele fique mais 2 dias no mesmo lugar parado onde ele estava. Esses 2 dias pode, de maneira a entender sobre o tempo, 2 dias pode ser uma estação, pode ser uma temporada, podem ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, pode ser só uma parte do seu dia, só uma noite até que chega o raiar do sol. Esses 2 dias, Cristo resolveu não atender o chamado, cara. E é essa parada de tipo assim, como é que Deus entende as coisas e como nós desejamos que elas sejam. E ele fala aqui que não terminará em morte. Só que é isso que eu tava falando com você, Carlos, aquela hora ali. Cara, beleza, vamos pensar assim. Você tá com o Edson em outra cidade. E aí eu mando... Vamos supor que a gente não tem esse meio de comunicação fácil hoje. Eu mando uma carta para você, ou eu mando um amigo falar com você a respeito de algo que eu tô desejando muito. E quando ele volta e passa o recado. Olha, eu avisei. Essa enfermidade aí é pra glória de Deus. Cara, beleza. Quando eu volto com aquilo, eu vou ficar no mínimo pensando, não, beleza, o que ele quis dizer com isso, cara? Como assim? Essa dificuldade que eu tô passando é pra glória de Deus? Porque foi isso que ele falou aqui. Foi isso que ele mandou falar pra você. Tá bom. Na cabeça de Deus, ele tá sabendo o final desde o início. Ele já sabe onde vai dar isso aí. Na sua, você só tá olhando o cara doente e falando assim, lascou, mano. Ele tá piorando, eu não vejo solução, não sei o que fazer. A única pessoa que poderia me ajudar não vai poder vir agora, não veio, falou que isso aqui... Cara, isso mostra o quanto a gente não consegue compreender o tempo de Deus, cara. Porque no nosso mísero momento terrestre, que a gente está tentando sobreviver na Terra, com as nossas necessidades, e a principal necessidade é a sua saúde. E vivendo no nosso tempo, né? E vivendo no nosso tempo, que é tão difícil. A saúde é um bem precioso, rico. Cara, exatamente no momento da sua necessidade, ele some. Fica em silêncio. Mas está escrito, Jesus amava esses irmãos. Mesmo que ele te ame, então você vai falar assim, cara, Deus me ama, ele é esse Deus pra mim que eu sei, e ele cara, cadê? Porque ele é Deus, velho. Porque ele não é igual a gente, entendeu?
Porque se de repente ele a tua é mulher, capaz de Carlos, coisas que a gente não consegue nem imaginar. é muito diferente o jeito de comportamento diante do poder que a gente tem ou não tem. Uhum. Então, por exemplo, se você com a sua mulher, se ela, você sabe que ela ama você e você ama ela. Se você tá num lugar distante, ela apresenta uma necessidade de urgência, cara, você vai sair desse lugar aqui e vai aqui, cara. Dependendo. Mas Deus, só que a gente é tão limitado que a gente faz isso por medo de algo pior acontecer. Então a gente tem uma ação diante daquilo que a gente pode. Sim. Diante do poder que a gente tem sobre as circunstâncias. Como a gente não tem, às vezes a gente vai até no desespero. Ver se eu consigo, sei lá, vamos ver se eu consigo ajudar. Só que Deus, tendo tanto poder, Ele espera o tempo certo, independente de circunstâncias. Se piorar, se não piorar, existe um tempo apropriado para todo propósito. É isso aí. Veja que o comportamento de Deus é realmente de Deus, cara. Não é igual ao nosso. E ele avisou antes. Ele já avisou antes. Que não iria. Que não ia terminar em morte. Só que para o nosso olhar humano, Não faz sentido nenhum. nada faz sentido. Ele não aparecer, terminar em morte, dando spoiler. Então. Bom, vamos seguir, mano. Porque não chegou no fim. Não, tem muita coisa pra rolar aqui. Vou seguir aqui. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar pra Judéia. Aqui, mano, tava acontecendo umas paradas esquisitas na Judéia aqui, que os caras já queriam pegar ele, tá? Tipo assim, ele já tava sendo ameaçado de ser preso e etc. E aí os discípulos, com medo, quando ele falou assim, vamos voltar pra Judéia. Os discípulos com medo falou: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar você e mesmo assim, estás dizendo pra gente ir pra lá de novo? Aí Jesus respondeu: não são 12 horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. E engraçado esse lance aqui que eles ficaram com medo de Cristo voltar para o lugar, com medo de morrer, né? E aí ele fala, ele faz a comparação, né? Que são 12 horas para o dia claro e são 12 horas de escuridão, né? Digamos assim, o dia dividido em duas partes. E ele fala aqui de maneira figurada, do tipo, cara, eu sou a luz. Não tem um tempo, ele falando de tempo de novo, né? Não tem um tempo no dia que tem luz. Nesse tempo, quando você estiver nele, cara, nada vai acontecer. Eu sou esse tempo. Ele tá avisando ali. Tipo, ele tá fazendo a conexão com o dia, né? Das 12 horas de luz no E dia. ele faz a comparação, né? Porque andar nas trevas, eu não sei se vocês já andaram no escuro, mas andar no escuro você começa a tropeçar, principalmente na natureza. Você vai batendo, e tal. você vai batendo o pé nas pedras. Você ficou com medo de um bicho aparecer você fala, ali. nossa, cara, aí você pisa em outra, aí você bate em outra e fala, nossa, mas como é difícil. Não, tem gente que tem andar nas pavor do trevas. escuro, né, cara? Não consegue ficar no escuro, né? Como é difícil. E aí ele tá explicando assim, olha como é quando anda na luz. Agora pra você ver a aflição do discípulo. Igual nós. Tipo assim, você vai lá no meio do negócio lá e ele fala, meu filho, você não entendeu ainda. Você tá com o cara que era a luz, meu irmão. É tipo o que ele tá falando de estação. Vocês estão com a luz. Vocês não estão passando na estação da escuridão. Não, a escuridão não existe, cara. Para nós. Existe um tempo de inverno, mas não a escuridão. O que ele está dizendo é que mesmo que esses judeus queiram me pegar, nada vai acontecer.
Ele não tá falando que ele vai mudar a cabeça dos judeus para não pegar ele. Ele tá dizendo que nada vai acontecer, porque ele é a luz do mundo. E ele coloca aqui, né, Renato? Que ele dorme. E aí os discípulos falam, não, mas se ele dorme... Pra que a gente vai lá, né? Na sequência aqui. Ele já deve estar melhor. Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar bom, ué. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse se referindo ao repouso do sono. Aí Jesus fala para eles de novo, né? Meus queridos, parafraseando aqui, Lázaro, olha, já era. Lázaro morreu, como dizem. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá. Olha como Deus pensa, meu irmão. O cara morreu. E por vosso bem, ele falando para os discípulos, olha só, para o seu bem, eu não estava lá. Quer dizer, a morte dele foi para o bem deles. Olha que coisa. Meu irmão, pensar como Deus é como Isaías falou lá. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus, e os meus caminhos são mais altos do que os teus. Porque pensar como Deus não tem como. Exatamente. A gente muitas vezes vai precisar abrir mão de um raciocínio lógico, mas seguir por um poder que é sobrenatural, que não é das coisas... Além de nós. E aqui, olha como isso aqui é tudo absurdo. Vamos tratar a coisa como a gente vê hoje nos nossos dias. Isso aqui tá totalmente fora, cara, do padrão. Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá. E ele fala, né? O motivo, para que agora possas crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Entenderam foi nada. Nada. Lázaro morreu. E você tá falando que pro nosso bem? Como assim? Por isso que o percurso, às vezes, ele não faz sentido. Na nossa cabeça não vai fazer. Velho, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá tratando do assunto de ser guiado por Deus. Sim. Porque você não pode enlouquecer, sabe? Você tem que seguir ali direitinho, cara. Confiando, porque esse Deus não trata igual é o seu chefe. Ele não trata igual seu amigo. Ele não trata igual a tua mulher, teu vizinho. Não, mano. Deus, ele tem um jeito dele de fazer. Não confunda Deus com outras pessoas. Isso aí. Porque o jeito dele é uma coisa que... É isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Contra fluxo, velho. Vamos seguir. Vamos aqui pro versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. A gente já conhece essa história, muita gente conhece. Agora imagina as irmãs, né? Quando ele chegou, olha, 4 dias depois que ele já tinha falecido. 4 dias, as irmãs que o cara amava, ama ainda ali, né, nessa época, estavam naquele momento. Aí tava tendo lá o velório ainda, né? Aí a galera tava lá consolando elas. Aí Marta viu ele, foi correndo, tá escrito aqui, saiu ao encontro dele e tal. Aí Marta disse pra ele assim: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vê que ela tinha fé, né, cara? Mas ela já tava ali, devia estar aos prantos aqui, mal, triste, etc. Mas sei que agora, seja o que pedires a Deus, ele te dará. Mas olha que ela fala isso, mas ao mesmo tempo adiante aqui ela vai falar que ela vai falar outras coisas. Beleza, aí Jesus, o teu irmão ressuscitará, manda a verdade pra ela. Aí Marta, não, eu sei, na ressurreição do último dia. Já pensou? Que é aquilo que a gente tá esperando. Com a mente humana, né? Pronto, porque agora eu já sei que já era, mas naquele último dia eu sei que ele vai ressuscitar. E aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Agora olha só, cara. Tem coisas que mesmo que em nós tenham morrido, vai viver, mano. Muitas coisas que a gente acha que foram enterradas, sei lá, sonhos,
vontades, desejos que você tinha. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você está vivendo, não importa por quanto tempo você busca por aquele tipo de coisa, mas Deus está dizendo, se você crê em mim, mesmo que aquela história tenha morrido, ela vai ressuscitar. Se você crê em mim. Esse é o recado dele. O fim ainda não chegou. Vamos seguir. Aí depois Maria veio também, falou com ele, estava triste. Tinham muitas pessoas consolando elas. E aí Jesus pediu que levassem ele até o túmulo. O sepulcro onde ele tinha sido colocado. Jesus ficou muito compadecido com elas, né? A gente sabe pela história. E aí Jesus pergunta, onde o colocaste? E eles indicaram, Senhor, vem ver. Aí está escrito aquele versículo que é Jesus chorou. Versículo 35. Está acompanhando com a gente? Isso. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas alguns dele questionaram, não poderia ser este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Ó, como todo mundo estava questionando, ele estava ali no ambiente que ele foi recebido, mas assim, cara, agora, aquilo que a gente estava comentando aqui, Carlos. Cara, o cara que podia fazer não veio, mano, e agora ele vem depois do cara morto? Como assim, né? E olha só, todo mundo sabia dele. Aquele que abriu os olhos do cego e que fez tantos milagres por aí, não poderia ter vindo e curado ele daquela doença? É por isso que o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. Porque existe um propósito para cada realização. E o propósito aqui era grande nesse momento aqui. Sim. Mas Jesus, entendendo que as pessoas pensavam tudo isso dele, ele ficou meio assim, tá escrito aqui que ele se indignou no espírito, né? E comovido, foi até o sepulcro e ordenou, tirai a pedra. E a Marta preveniu ele. Mas ele tá falecido. Já cheira mal. Pois já se passaram 4 dias. 4 dias, cara. Depois de morto. 4 dias. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolvido com um pano. E Jesus orientou-os, retirai as faixas dele e deixe-o seguir. Amém. Amém. Cara, pra você ver que basta uma voz, né, velho? Ninguém entendeu que foi fora. Nada. Veio correndo, nego com medo, achando que era fantasma. Não, e o entendimento de que ele ia trazer ele à vida. Ele já sabia disso. Mas ninguém à volta sabia. E ninguém acreditava. E ninguém sabia qual era o plano de Deus. Ninguém sabia, é verdade. Ninguém sabia, cara. A gente não pode saber. É isso que ele falou lá. Ainda bem que vocês não foram, né? Ainda bem que eu não tava lá. Porque agora vocês vão poder ver o que eu vou fazer. Exatamente. Agora imagina a gente nessa situação. Ó, o pessoal como que a gente pau... receberia Jesus, ele chegando depois? Porque chegou depois que já aconteceu. Falou que não ia morrer, mas morreu. Agora e já morreu, já tem 4 dias já. Sim. E aí? Agora que tu vem? Agora? E aí, Jesus veio aí. E aí? Tu vai falar, não vou nem receber ele, não. Tem gente que olhar e ia falar o quê?
Falou que ama, mas não ama, não. É perto, o lugar que ele estava era perto da onde Lázaro faleceu, né? Era perto, nem veio. Só que ele tinha planos muito maiores. Sim. E eternos, né? Porque isso aqui tá aqui pra gente ler hoje. Pra você ver, as pessoas em volta criticando esse Deus, alguns não entendendo nada, outros crendo, mas crendo de maneira confusa. E Deus como podia, né? Como conseguia fazer. Administrando todo o percurso, entendendo a cada etapa como ele deveria fazer e cumprindo em cada etapa aquilo que era o propósito determinado para aqueles momentos. Isso aí. Por isso que realmente há um tempo apropriado para cada propósito debaixo do céu. Amém. E só, Carlos, só Deus, cara. Só Deus tem a ordem e o cronograma do tempo e de cada estação da nossa vida. Isso. E de que momento o fruto virá. É desse Deus que a gente está falando. É desse Deus que a gente está falando. Ele não está limitado às coisas do mundo, nem o que a gente pensa. Ele tem os planos dele. Tem o hora tempo dele. É necessário abrir mão do que a gente pensa muitas vezes. E sendo um Deus bom e justo, falando novamente, a gente só pode esperar uma coisa boa. Todo Por tempo. mais que a gente não entenda o que está acontecendo naquele momento, porque vai passar. Em algum momento vai passar. E se não passar, a nossa perspectiva sobre isso vai mudar. As peças vão se encaixar de alguma maneira. De alguma maneira. Em algum momento, no tempo certo, de alguma maneira, as peças vão se mover. Você vai dar o checkmate e tudo fará sentido. Sim. O que não tem feito sentido até hoje é porque ainda não chegou o tempo certo. Confie nele. É só se manter confiando, mesmo sem saber o que está acontecendo no trajeto. Os discípulos andaram com ele nesse momento até entender sobre o que estava acontecendo com Lázaro, sem saber muito bem. E Deus disse: para o bem de vocês, assim está sendo. Como? Sem que você entenda. Nem sempre é para você entender. E isso vai ser para o seu bem ainda assim. Foi isso que ele disse. Que mesmo quando você não entende, se você tem certeza que ele é o seu pastor, será para o seu bem. É isso aí. Que o tempo de Deus esteja na sua vida, em tudo que você faz, em todos os seus propósitos. E se ele ainda não é tão efetivo na sua vida, entregue o seu tempo sobre o tempo dele e deixe o curso das coisas seguirem conforme a vontade dele. Porque ele é bom, perfeito e agradável. Todo tempo. Todo tempo. Valeu? Bom vídeo para vocês. Espero vê-los na semana que vem mais uma vez com o nosso todo tempo de sempre. Um dia abençoado. Aproveite para ler essas palavras que a gente leu aqui, né? A continuidade delas vai fazer bem e é o agasalho, é o que você está podendo preparar para o momento de inverno. Já ter com você ali. Isso aí, muito bom. Até logo. Tchau para vocês. Até a próxima. Valeu, Edson. Falou.